Oi, gente. Então, hoje eu vim conversar aqui um pouquinho com vocês sobre um negócio que eu tô me aprofundando, né? Sobre espiritualidade livre. Porque o que acontece? Todos nós temos nossas espiritualidades, né? Tem aquela egregória espiritual, né? Que Deus designa a cada filho aqui encarnado a nos ajudar, né? A nos direcionar, né? E nos dar força, proteção para aquela caminhada reencarnatória nossa, né? Então, quanto mais estamos conectados com essa, né, espiritualidade, né, com esse agora espiritual de cada um de nós, mais força a gente tem para caminhar, mais força a gente tem para superar as dificuldades e mais proteção a gente tem, né? Que hoje a gente está em um mundo muito difícil, né? Enfim. E essa espiritualidade, ela é livre, né? É uma espiritualidade livre. Ela não tem religião, né? Em si. Tem algumas pessoas que eu acredito né? Pela minha vivência pouca na espiritualidade, mas pelas coisas que eu vou estudando, que tem gente que tem caminhos espirituais, né? Tem que estar ali naquela religião, tem que estar ali, mas tem gente que tem uma espiritualidade, né, que não precisa caminhar em lugar nenhum. Então ela tem uma espiritualidade livre. E você ter esse caminho espiritual não quer dizer que você precisa estar ali dentro daquela religião, ainda mais quando tem algumas coisas que você não concorda, algumas coisas que passa por cima, né, do seu entendimento, porque às vezes temos crenças limitantes e a gente acaba não querendo fazer certas coisas que a gente acha, né, que é errado em relação ao espiritual. Mas o que eu quero dizer com isso, a espiritualidade em si é livre, né? Eu vim aqui hoje falar sobre templos religiosos, porque muitas pessoas, né, ficam querendo medir o outro com a sua própria régua. E não pode ser assim, né, gente? Não é porque o outro tem não sei quantos anos de santo, porque o outro tem não sei quantos anos estudando dentro do kardecismo, que ele está certo, que ele sabe o que está falando e a gente tem que ficar ali quieto, né, e seguir aquelas regras. Não. Você, com a sua espiritualidade, você vai saber qual o caminho que você tem que seguir, o que você pode fazer, o que você não pode. Quando você está dentro de um templo religioso e alguém manda você fazer alguma coisa, independente do templo, gente, pode ser igreja, terreiro, centro espírita, você vai sentir ali no seu coração, né, a conexão que você tem com o seu espiritual vai te deixar à vontade de fazer aquele negócio ali ou não. Né? Alguns tipos de ritualísticas que tem, né, nos terreiros, no kardecismo não tem ritualísticas, as pessoas que seguem a espírita kardecista, essa linha não acredita em ritualísticas, tá? Acredita tudo em vibração e energia, então não acredita em ritualística, a igreja muito menos. A igreja é qualquer coisa que sai fora do padrão ali do demônio, acabou. Então hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre isso. O que acontece? A nossa espiritualidade, né, cada um, como eu falo, tem a sua, é capaz de fazer tudo sozinho com a sua espiritualidade. Você não precisa de um intermediário, né? Isso que eu quero dizer, porque muitos lugares, muitas pessoas falam que você tem que ter um intermediário. Viver em comunidade é bom? Beleza, é bom, porque você viver em comunidade, você, né, põe ali, né, a sua vivência de tudo que você anda aprendendo na teoria, né, com seu espiritual, né? Até Jesus teve ajuda, os 12 apóstolos, né? Ele conviveu ali com aqueles 12 apóstolos e um aprendendo a lidar com como vou dizer, a personalidade do outro, porque são pessoas diferentes, então tem visões diferentes, crenças diferentes, mas ali eles se entendiam. E aqui a comunidade é para nos ensinar isso, né? A gente respeitar o outro, né? A gente entender o ponto de vista do outro, a gente, né, saber que o outro não tem obrigação de pensar como a gente, nem seguir o que a gente quer seguir, né? Porque cada um sabe de si, do outro sabe ele. Né? Como eu falo aqui, né, nesse canal, é um canal universalista, uma universalista tentando evoluir. Então, aqui é a minha verdade, é as coisas que eu acredito, né? Não tô botando aqui arma na cabeça de ninguém para acreditar como eu acredito. Eu só falo para vocês
pense, pesquise, não acredite em tudo que falem para vocês. Se alguém falar alguma coisa, vá atrás para saber se aquilo tem lógica, se aquilo tem fundamento, entendeu? E se aquilo tá se aquilo não bate de frente com a sua verdade, porque às vezes a gente faz coisas porque o outro, né, que se diz ser melhor, que se diz ser mais vivente, que se diz, né, saber tudo, nos manipula, né, e faz a gente fazer certas coisas que às vezes a gente não faz de coração. Às vezes a gente não faz porque a gente está com fé, a gente faz porque o outro está dizendo que tem que fazer, e não pode ser assim. A gente tem que, tudo que alguém manda a gente fazer, a gente tem que saber se aquilo no seu coração está sendo verdadeiro, aquela vontade de fazer aquilo dali. Você está com alguma dúvida, né? Se está com dúvida, procura uma segunda opção, uma terceira opção, o que seja, mas você só tem que fazer o que mandam você fazer em relação ao seu espiritual quando você está com paz no coração e vontade de fazer aquilo ali. Porque eu vejo muitos vídeos, né, estudando, e eu outro dia vi um vídeo que um cara falou assim, e é real, quando você está em algum templo religioso, né, vou botar como exemplo que ele deu, um cavalo adestrado, você manda ele dar um passo na frente, ele dá, você manda ele dar um passo atrás, ele dá, você manda ele dar um passo para a direita, ele dá, você manda ele dar um passo para a esquerda, ele dá. Ali ele não está exaltando a espiritualidade dele, ali ele está exaltando o instrutor, né? Quando você exalta a sua espiritualidade, você não põe amarras na sua espiritualidade, você não põe ela em gaiolas. Então vai ser tipo um cavalo selvagem. O cavalo selvagem, ele não recebe ordem de ninguém, né? Ele faz aqueles negócios com as patas assim para cima, ele faz o que quer, ele corre, ele volta, ele faz o que der na telha dele, porque ali ele está tendo conexão direta com o domínio dele, né, com a espiritualidade dele, e ele está botando aquele potencial todo dele para fora. E é isso que eu quero que vocês saibam, que vocês aprendam a se conectar diretamente com a espiritualidade de vocês, sem ninguém, né, interferindo. Claro que a gente tem que pegar uma informação ali, uma informação aqui, aprender com quem sabe mais, isso também a gente é bom, mas não fazer o que você acha errado, né? Porque a religião é isso, né? Os templos são isso. Eles fazem a gente exaltar quem está ali de frente, né? Não a sua espiritualidade. Eles te põem, como eu vou dizer, em uma gaiola que você não consegue expandir o seu potencial, você fica ali muito limitado ao que ali acha que é certo e que é errado. E você sozinho ali, diretamente com a sua espiritualidade, você põe todo o seu potencial para fora, porque você não tem nada te limitando, né? Nada nem ninguém tá ali cortando as suas asas. Então você vai abrir suas asas e criar voos e aprender que o céu não é o limite, né, gente? Não é. O espiritual, o céu não é o limite. O céu, ó, tem muita mais coisa no espiritual que a gente não tem noção. E a gente só tem esses aprendizados, essas coisas, né? Entende essas coisas quando você se conecta diretamente com o seu espiritual, sem ninguém interferir, sem ninguém moldar aquilo ali, aquela informação, né? Porque quando eu falo, eu tenho muitos sonhos, né? Quando eu tenho um sonho, eu tenho dúvida do que aquele sonho vem me dizer, eu acalmo o meu mental, né? O meu ori, que o nosso ori, a nossa cabeça, é também considerada uma divindade que precisa ser cultuada, que precisa ser alimentada, né? E cuidada, né? Pra gente ter um equilíbrio nela e a gente entender o que o nosso espiritual tá querendo dizer com a gente. E quando a gente está com esse ori equilibrado, o que a gente tem dúvida, depois a espiritualidade vem e confirma e responde, né? Então, como eu falo, eu tenho muitos sonhos, às vezes eu tenho sonhos que eu não sei o que significou aquele sonho ali. E depois eu tenho a resposta deles mesmo comigo mesmo, entendeu? Às vezes nenhuma intuição, mas isso que eu falo, tem que estar com o ori equilibrado, entendeu, gente? Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai estar desestabilizado às vezes, porque a vida é isso, é altos e baixos, né? Acontece, não, a vida nunca vai ser aquela linha reta, porque senão ali a gente morreu. Sempre vai ter esses altos e baixos. O que a gente tem que fazer é estar equilibrado para entender que aqui é um planeta de provas e expiações. Não vamos estar plenitudemente felizes, né? Sempre vai ter aquelas oscilações
de satisfação, de engano, né, de dúvida. É normal para o ser humano, todos nós temos essas dúvidas, todos nós, né, temos essas dificuldades, mas o problema é que a gente tendo esse contato com o espiritual nos dá força, nos protege, né, das amarras que algumas pessoas às vezes querem colocar a gente, em energias densas que às vezes algumas pessoas jogam para cima da gente, mas a gente está ali, ó, caminhando, tentando fazer o nosso melhor, e a gente não precisa provar nada a ninguém, a gente precisa sempre, né, saber que a situação é entre a gente e Deus. O que o outro acha, o que o outro deixa de achar não é problema nosso, né? Porque quem sabe da nossa vida é a gente. Então a gente só tem que ter esse contato com o nosso espiritual, procurar ajuda quando for necessário, né? E saber aonde procurar ajuda, porque nem todo mundo, né, ajuda de coração, porque tem muito disso da pessoa dar uma ajuda com uma mão e retirar com a outra. Isso não é ajuda, isso é manipulação. Ajuda, quando você realmente quer ajudar, você dá com uma mão e a pessoa fica livre para fazer o que quiser com aquela ajuda, entendeu? Não tem essa de retirar benefício com a outra mão, que isso não é ajuda, é manipulação. A gente tem que deixar as pessoas livres, né, para fazer o que quiserem da vida. Se procurarem a gente para poder, né, ter algum esclarecimento, alguma ajuda, a gente faz o que a gente pode. Também não podemos nos prejudicar para ajudar o próximo, né, porque primeiro a gente tem que se ajudar. Quando a gente está, né, no caminho de nos ajudar, de nos equilibrarmos, aí a gente ajuda o próximo. E nem todo mundo quer ajuda. Tem pessoas que querem jogar os problemas delas em cima da gente, né? E achar que a gente tem que dar soluções no problema. Não. A gente tem que aprender que a solução de todos os problemas está aqui, ó, dentro de nós. Se a gente criou o problema, somos capazes de resolver o problema. Só basta a gente se conectar, né, com o nosso Ori, a nossa divindade, né? Tentar apaziguar as perturbações dela, tentar deixar ela bem tranquila para a gente poder ouvir o que o espiritual tem a nos dizer, né? Nos direcionar. Então, isso é muito importante, a gente ter a espiritualidade livre, né? Independente de qual local que você está, porque quando você está em um templo religioso, indiferente de qual templo religioso você está, ali você tem que questionar. Tem pessoas que não gostam quando a pessoa questiona muito, tem pessoas que não gostam quando a pessoa pergunta demais. Se mandam você fazer alguma coisa, você tem que questionar para que aquilo ali tem que ser feito, o para quê e o porquê, né? Não tem como alguém mandar você fazer alguma coisa e você não questionar, não ter entendimento por que você está fazendo aquilo, porque você tem que ter entendimento. E se não tiver, se estiver tentando fazer você fazer alguma coisa negativa para você mesmo, tem muito disso. Infelizmente hoje as pessoas estão muito, vamos dizer, usando da fé do outro, né, como comércio. A fé das pessoas não é comércio, gente. Claro, eu na minha posição, né, que eu falo, a partir do momento que eu estou incorporada, né, quem está trabalhando é meu guia, não sou eu. Eu ali só sou um instrumento, né, de troca de informação, de mensagem, de auxílio, de direcionamento. Quando eu vou jogar uma carta, aí eu gasto a minha energia, então eu tenho que cobrar, né? Se a espiritualidade manda uma pessoa fazer um trabalho, né, uma ritualística ali, às vezes ela manda a pessoa mesmo fazer, né? Se a espiritualidade pede para a mãe de santo, para a pessoa em si fazer o trabalho, a pessoa tem que cobrar, porque está gastando a energia dela ali naquele trabalho. Então as pessoas não estão sabendo, né, comercializar em relação dos trabalhos espirituais. As pessoas querem ganhar vida em cima de trabalhos espirituais. E não é assim, né, gente? Ninguém está aqui para se enriquecer na fé do outro. A gente tem pessoas que têm caminhos espirituais e a espiritualidade dá ali, né, um jeito de dar o essencial para aquela pessoa, quando ela quer que a pessoa trabalhe justamente naquela linha ali, daquele jeito ali. A espiritualidade dá o sustento,
do dia a dia, mas o essencial. Não é supérfluo para a pessoa ficar esbanjando dinheiro por aí, né? Enfim, mas as pessoas têm que ter equilíbrio, né? Entre o dar e receber, porque tudo na espiritualidade é uma moeda de troca. A gente vê muito no kardecismo, né? No espírita kardecista, tem uma frase que fala: dar de graça o que recebeu de graça. Eu acredito nisso também, mas a gente tem que saber que esse dar de graça a gente também gasta energia, né? E a gente acaba tendo uma outra visão diferente disso quando a gente vai aprendendo sobre as outras religiões. Eu era muito assim, né? Kardecista, porque minha base maior é o kardecismo. Então tudo eu acreditava que era energia, tudo eu acreditava que tem que fazer de graça porque eu recebi de graça, tudo eu aprendi assim. No kardecismo eu tinha esse posicionamento, mas depois que a gente vai estudando as outras religiões, a gente vê que não é bem assim, né? Claro que as pessoas não podem cobrar um absurdo. Se eu vou jogar uma carta para um filho necessitado, se ele está com um problema financeiro, eu não vou cobrar um absurdo no jogo se ele não tem nem dinheiro direito, entendeu? As pessoas têm que saber fazer a caridade, né? Mas fazer a caridade não é fazer de graça. Algumas situações, como vou dizer, algumas coisas. Algumas caridades é fazer de coração. Porque você tá ali fazendo de coração, mesmo que você cobre aquilo, mas você tá ali de coração, né, aberto, com todo o teu amor, com todo o teu carinho ali, fazendo aquilo ali, para aquela pessoa mudar de vida, né, ou espiritualmente, ou financeiramente, ou amorosamente, porque a gente também tem que ver isso, né, gente, que depende da onde a gente vai botar a mão. Tem muitas pessoas com problema de relacionamento, aí querem fazer amarração, adoçamento. Eu não gosto dessas coisas. Então, em vez de fazer isso, por que não faz uma ritualística para você aumentar a sua autoestima? Para você elevar o seu amor próprio? Entendeu? Essas coisas que a gente tem que fazer a pessoa entender. E não é chegar lá e falar: você quer fulano de volta? Então vamos fazer amarração para fulano, vamos fazer adoçamento para fulano. A gente tem que ver ali qual é a necessidade da pessoa. Às vezes a pessoa tá ali tão iludida, né, presa no seu orgulho ferido por ter sido abandonada, que ela quer a outra pessoa de volta de qualquer forma. Aí a pessoa vai lá e faz uma ritualística, cobra absurdos para poder trazer o outro de volta. Enquanto a única coisa que a pessoa estava precisando era de amor próprio, né, e aumentar a autoestima dela. Então a gente tem que olhar, né, e tentar prestar atenção qual a necessidade do filho e não a vontade do filho, porque muitas vezes as pessoas, né, entram dentro de um lugar para fazer uma ritualística ali, querendo sair dali com um sentimento de satisfação, e esse sentimento de satisfação, infelizmente, muitas das vezes é satisfazer o ego, né, é satisfazer o orgulho ferido, e a vida não é assim. Tipo, vai estar com uma briga dentro do emprego, entra lá e quer fazer alguma coisa para derrubar o amigo do trabalho. Vai lá procurar uma ritualística para fazer aquilo ali, para derrubar o amigo de trabalho, porque na cabeça dela, a pessoa está prejudicando ela. Aí o que acontece? A pessoa vai lá cobrar absurdos na ritualística para poder tirar o outro do trabalho, para poder derrubar o outro no trabalho, para o outro se dar mal no trabalho. Enquanto a pessoa estava precisando o quê? Se enxergar, né? A pessoa estava precisando o quê? Ter mais, como vou dizer, atitude em relação à convivência, a respeitar o outro como ele realmente é, porque você tem que respeitar as pessoas, ninguém é igual, né? Ou então às vezes o erro está até na pessoa que está ali pedindo ajuda, e as pessoas fazem o quê? Destruição do inimigo, porque vê aquele colega de trabalho que não está na mesma energia, né? Que não tem a mesma visão de vida que ele, como inimigo. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, como você vai usar, né, o axé das suas mãos, porque tudo que você faz pro outro volta, e o filho que vai ali procurar uma ajuda tem que ter discernimento disso, e as pessoas não estão tendo discernimento disso. As pessoas estão querendo cobrar fortunas para destruir o próximo, para fazer amarração, para fazer absurdos de magia, né? Igual você está com um problema financeiro, você vai lá pedir, né, para ajudar no seu financeiro. Qual o Exu de luz que vai abrir seus caminhos se você ficar sentado dentro de casa sem fazer nada?
Não vai, gente. Aí vai lá, faz uma ritualística, alimenta um legume para ir trazer o financeiro melhorar para você. Não vai, o seu caminho só vai abrir financeiro se você ir atrás, se você botar currículo, se você procurar, né, se profissionalizar em alguma coisa, porque senão não vai melhorar. Então a gente precisa ter consciência das coisas que a gente tem feito. A ritualística ali é para melhorar o filho ali em si que está pedindo ajuda, não é para prejudicar as pessoas em volta do filho, porque às vezes o filho está ali querendo uma ajuda porque ele está com o ego elevado, porque ele está com o orgulho ferido, entendeu? Porque ele quer elevar a vaidade dele, e não é bem assim, gente. A gente tem que, a espiritualidade vê a necessidade do filho e não a vontade do filho, né? A gente tem que ver muito disso, porque tem muitos lugares que a gente entra para pedir ajuda, para pedir conselho, e a pessoa quer satisfazer a vontade do filho. Nem sempre a vontade do filho é o que está, como eu vou dizer, precisando ali. Nem todo mundo tem necessidade de fazer a vontade de ninguém, porque a espiritualidade de luz mesmo, ela não faz a vontade de ninguém. Ela faz você reconhecer aonde você está errando, o que você tem que mudar em você para a sua energia mudar e a forma do teu externo mudar, né? Porque é muito fácil a gente falar que a culpa é de todo mundo e quando a gente vai ver, a culpa é nossa. A nossa energia que não tá boa, né? Os colegas de trabalho, os outros colegas de relacionamento, tudo a gente atrai pela nossa energia. Ou se você tá precisando aprender alguma coisa ali com aquilo, né? Ou se você quer mudar todo mundo à sua volta e você é uma pessoa que você não é legal, né? Tudo a gente tem que aprender. Deus põe no nosso caminho pessoas que ou é o que a gente tem dentro e a gente precisa também melhorar. O que incomoda a gente no outro é o que tem que melhorar dentro da gente. E às vezes o que a gente inveja no outro é que a gente tem que enxergar dentro da gente também. Então é muito difícil a gente, né, só querer botar a culpa no outro, achar que o outro é o problema e nunca olhar pra gente, para nossas atitudes e ver que a gente às vezes também é o problema. Tá? Então hoje que eu vim falar de espiritualidade livre, da gente, né, se conectar com o nosso espiritual, não tirando a necessidade de estar dentro de um templo religioso para quem gosta, para quem necessita, né? Tem que estar, porque até Jesus teve, né, o apoio espiritual, teve seus 12 apóstolos, e essa comunidade é boa, né? Viver em comunidade é legal, mas a gente tem que aprender a ter conexão com o nosso espiritual. Ninguém além da gente, né, tem que responder pelo nosso espiritual, né? Às vezes a gente tem dúvida, a gente vai lá, faz um jogo de búzios, faz um jogo de oráculo com outra pessoa para a pessoa responder pra gente o que a gente às vezes já sabe, né? O que a gente já tem dentro da gente. A Padilha mesmo fala pra mim, às vezes você vai perguntar ao outro que você já tem a resposta dentro de você. Você tem que ouvir da boca do outro que eu já tô cansada de te falar, porque você não acredita na sua capacidade, você não acredita no seu potencial. E todos nós temos potencial. Não deixa ninguém à sua volta te limitar, falar o que você tem que fazer ou não no seu espiritual. O seu espiritual fala diretamente com você, basta você saber ouvir. Basta você tranquilizar o seu orei e saber ouvir realmente o que eles têm a falar para você. Que a partir do momento que você aprender a ter essa conexãozinha diretamente com o seu espiritual, você não vai precisar de intermediários, né? Você vai estar ali em um templo religioso trabalhando, fazendo a caridade porque você gosta, porque você tem necessidade de fazer aquilo, porque você sabe que aquilo vai fazer bem para você, não porque o outro falou que você tem que fazer, que você tem que falar, que você tem que, né, fazer isso, fazer aquilo. O seu espiritual vai falar diretamente com você. Então, gente, eu já embaralhei, tá? Porque essa é muita carta e eu ainda tenho dificuldade para embaralhar. E eu vou trazer aqui um conselho pra gente na energia dos orixás, né, que é o tarô dos orixás. 6 de terra, Xangô e o 5 de terra. Então, aqui a espiritualidade fala o quê? Né? Que às vezes você tá fazendo um trabalho, né, se dedicando a uma coisa que nem é para você.
Porque ainda tem isso, né, gente? Às vezes a gente trabalha dentro de um templo religioso fazendo coisas que a gente não tem necessidade de estar ali, não tem necessidade de estar fazendo aquilo ali, né? Tem pessoas que não precisam trabalhar no espiritual, que não tem caminho espiritual, mas estão trabalhando porque o outro está falando que tem, o outro está falando que tem que fazer, entendeu? E às vezes a gente não tem. Claro que se você tiver amor ao que você está fazendo, ao que você está se dedicando, você vai ter recompensas, evidente, mas às vezes não tem necessidade, às vezes você está se dedicando tanto a uma coisa que não tem necessidade de você se dedicar, porque o outro falou que você tem que fazer, né? E aqui vem a energia de Xangô muito forte, né? Que todos que fazem coisas, né, que não dos seus caminhos, né, vão arcar com as consequências. Ainda mais quando as consequências são negativas. Às vezes a pessoa se sacrifica muito pelo que não precisa, né? Porque o outro tá falando que tem que sacrificar. Às vezes a pessoa se sacrifica muito, né? Porque o outro tá se responsabilizando, falando que tem que se sacrificar. Aí o que acontece? Aqui Xangô fala que a espiritual, quando eu, tipo assim, se eu tô dentro de um local, um templo religioso trabalhando, mas eu não tenho aquele caminho, eu não preciso fazer aquilo ali, e eu tô ali porque a pessoa acha que eu beneficio muito ali e me usa, me manipula, porque diz que eu tenho que ficar ali. O que acontece? A espiritualidade vai vir cobrando dessa pessoa, porque eu estou sendo usada, eu estou sendo manipulada, né, por uma coisa que eu não tenho necessidade de estar ali fazendo, mas como eu estou beneficiando, a pessoa me prende ali, porque me quer ali, porque eu sou útil, né? Eu sou fácil de me manipular, eu sou fácil de fazer os trabalhos que mandam eu fazer, e eu tenho axé e a pessoa fica, né, absorvendo esse axé todo que eu tenho, aquela coisa toda que eu tenho. E Xangô fala que o trabalho que você tem feito esse tempo todo, que não tinha necessidade de fazer, a espiritualidade vai te recompensar. E as pessoas que te manipularam, fizeram você manter esse trabalho, você presa dentro desse ambiente, desse templo religioso, ou aonde for, né, vai ter justiça para essa pessoa, porque tudo que a gente faz, gente, tem consequências. Então, se você faz alguma coisa boa pro próximo, você vai ter consequências boas. Agora, se você faz alguma coisa ruim, benefício próprio, né, usa da sua sabedoria, do seu desenvolvimento intelectual para usar o próximo a seu benefício, você vai ter correção também, tá? Ainda mais que estamos no ano de Exu, né? Exubara, que é o dono da rua, o mensageiro entre Deus e a humanidade, né? A lei, a cobrança, né? E Xangô fala muito aqui de cobrança, né? De, como vou dizer, recompensas, cobranças, né? Quem deve paga, quem merece recebe. E essa é a energia, né? Que veio o conselho da espiritualidade pra gente. Então, se a gente está sendo manipulados, né, de alguma forma, sendo usados, né, as pessoas estão tentando usar do nosso benefício para se promoverem, para se beneficiarem de má fé, elas vão ser cobradas. E da mesma forma que você ficou ali, ó, trabalhando, se doando, se dedicando em alguma coisa, e a pessoa estava de má fé com você, você vai ser, como vou dizer, recompensado pela espiritualidade, tá? Então não se preocupe. Mas a gente tem que aprender a se conectar muito com o nosso espiritual diretamente para não passar por essas coisas, gente. Porque eu vejo muito disso ultimamente. E sempre em templos religiosos, as pessoas estão usando a fé do outro para manipular, né, para se beneficiar de alguma forma. E isso vai começar a acabar, né? Porque, como eu falo, olha a energia que a gente está nesse ano. Então, quem deve, recebe. Não, quem deve paga, desculpa, e quem merece vai receber, tá? Gratidão por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.